Nesta videoaula, trataremos das manifestações que aconteceram em decorrência aí da Copa das Confederações, que por trás delas tem muitos conflitos, questões, problemas a serem discutidos e tem uma relação direta com a nossa formação política e social brasileira. Então vamos lá. Primeiro é pensar sobre a nossa própria história. Na história do Brasil, nós tivemos alguns movimentos políticos que aconteceram e que, no decorrer da história, nós vamos ver uma pouquíssima participação popular nesses mesmos movimentos. Na independência do Brasil, nós aprendemos que Dom Pedro I foi aquele que veio heroicamente fazer a independência e salvar aqueles que seriam os brasileiros da coroa portuguesa. Só que hoje nós sabemos que a independência do Brasil, pela história, a história nos dita, nos fala hoje, foi feito muito mais essa independência para manter os portugueses, as elites portuguesas no poder. A nossa independência ela foi feita com pouquíssima participação popular e posteriormente foi criada toda uma áurea, toda uma discussão sobre a heroicização de Dom Pedro I, simplesmente para poder o quê? Legitimar a monarquia e o novo poder vigente. Isso nós tivemos em relação à independência. Se formos pensar, por exemplo, a Proclamação da República. A Proclamação da República foi um movimento feito pelo exército, basicamente o exército de positivistas e as elites políticas republicanas, que naquele momento tentavam desqualificar a monarquia e tentavam projetar aí os ideais positivistas para o Brasil. Na Proclamação da República, inclusive existe aí um historiador muito conhecido, que é o José Murilo de Carvalho, ele nos fala que o povo também ficou a par deste movimento. Inclusive, ele tem um livro chamado Os Bestializados, que vai dizer que a população, de uma forma geral, acordou surpresa em 1889, após a Proclamação da República, porque, de uma certa forma, se tinha uma adesão popular ao regime passado, que era da monarquia. Vamos ver no século XX, em 1930, a Revolução de 1930, que também contou com o apoio das elites, de algumas elites oligárquicas e também dos próprios oficiais, de alguns oficiais que estavam inconformados com a política, mas sobretudo com o predomínio de algumas elites, como as paulistas, no poder. E aí as elites gaúchas e mineiras foram as que mais participaram, vamos dizer assim, da Revolução de 30. Também foi um movimento com pouquíssima participação popular e aí, na nossa história, isso vai se tornar algo muito recorrente. E aí nos livros, por exemplo, o que vai ser ensinado é uma passividade, é um conformismo, que nós somos trigueiros, que nós não brigamos. E aí o brasileiro ele vai se formar culturalmente com essa política da boa vizinhança e da pouca manifestação. E isso tem a ver, obviamente, com interesses de muitas elites e daqueles que estão no poder. Em 1964 vai acontecer a ditadura militar, que também não foi um movimento popular, foi um movimento dos militares que tomam o poder e que isso vai ceifar e vai acabar em 1985. E aí nesse processo de redemocratização que nós vamos viver. Então, ao longo de uma história que vem lá da independência, claro que antes nós éramos colônia, mas vamos pegar um Brasil independente de 1822 até o período de 1985, os nossos movimentos, os grandes chamados movimentos de ruptura, eles são muito os movimentos de permanência, eles são muito movimentos de conservação do poder vigente. Tivemos revoltas, principalmente no século XIX, no século XX, de cunho popular, mas que nem apareceram nos livros didáticos. Elas foram ofuscadas, elas foram apagadas, justamente para dar esse tom, esse tom de que nós somos pacíficos, que nós não lutamos e que, porque nós somos irmãos. Um tom muito, inclusive, religioso de formação que nós temos. Após isso, o movimento de diretas já, pelo voto direto, é quando nós vimos nacionalmente, pelo menos divulgado aí pela grande mídia, um movimento maior popular. Principalmente o movimento daqueles que estavam nas universidades, que tinham acesso ao conhecimento,
de intelectuais. E também nós vamos ver no impeachment do presidente Collor, né, acusado de corrupção, a manifestação dos caras pintados, que representava essa geração Coca-Cola, que era justamente essa geração que para ela era dedicada uma renovação política brasileira. A geração Coca-Cola é aquela geração que vem depois da ditadura militar, né, dos filhos daqueles que viveram a ditadura, que é uma geração jovem, queria fazer essa renovação política. E aí essa geração Coca-Cola, ela está muito expressa nesses movimentos aí, inclusive dos caras pintadas, né, que aconteceu do impeachment do Collor. A partir daí, a sociedade brasileira tem vivenciado, experimentado com uma maior divulgação, né, um maior apoio, a própria participação do povo, que é muito capitaneada inicialmente pelos próprios universitários, por uma classe média que tem acesso ao conhecimento, que faz uma discussão política, né, crítica. E nós vamos ver que na década de 90, muito em função do neoliberalismo, alguns desses movimentos eles vão ser sufocados, principalmente os sindicatos. Os sindicatos vão perder muito poder. E os sindicatos estavam a todo vapor na década de 80, principalmente após a redemocratização. O neoliberalismo, enquanto regime político e econômico, suprime muito dos direitos dos sindicatos. E aí a década de 1990, muitos dizem que é uma década em que a participação ela é muito pouco expressiva, né? E que esse cenário econômico engole a luta das classes sociais. Mas os movimentos sociais, embora eles sejam considerados nessa década enfraquecidos, nós temos um movimento muito importante que vai acontecer nos anos 2000, que é justamente a entrada da internet e das redes sociais no processo democrático. A internet, enquanto potencializadora da globalização, ela vai ajudar, né, que o conhecimento flua e chegue em diferentes locais. E aí isso facilitará a comunicação e as pessoas elas vão ter uma maior proximidade com a informação. A internet, por exemplo, esses meios de comunicação que vão se transformando, vão ser muito responsáveis por um movimento político hoje que nós falamos, que é da Primavera Árabe, que é o fato de muitos países árabes terem contato com regimes democráticos e questionarem a si mesmos e a sua própria organização política, já que muitos têm ditadores no poder. Então a internet vai modificar um pouco desse formato que era mais tradicional dos movimentos e vai começar a juntar grupos distintos que não se conhecem, mas que estão ali para o mesmo ideal. Então a internet muda um pouco essa relação com os movimentos sociais. E isso é muito importante porque dá uma outra cara para essa nossa globalização e para essa nova participação política. Nesse cenário, então, nós vamos ver nos anos de 2000 uma juventude que tem acesso à internet, que tem acesso à informação, que tem acesso à mídia e que por meio dela vai começar a colocar suas próprias insatisfações. Esse cenário todo relaciona-se a esse movimento que nós vimos em 2013 na Copa das Confederações. A Copa do Mundo, que tem muitas resistências por alguns grupos, né? Principalmente grupos que defendem bandeiras sociais, que dizem da importância de se investir mais na educação e na saúde, criticam muito o investimento alto do governo em relação à Copa do Mundo. E a Copa das Confederações que aconteceu aqui no Brasil representava, né, essa égide que o governo coloca enquanto importante para a nossa economia, mas que representa esses gastos excessivos que nós tivemos aí, né, em relação à construção de muitos estádios. Nesse momento que foi oportuno, né, no sentido de discutir isso, que isso vem à tona, a juventude por meio das redes sociais, da internet, né, principalmente essa juventude universitária que faz parte dessa classe média, que se utiliza do transporte público para se locomover, mas ao mesmo tempo tem acesso à universidade, vem, junto com as redes sociais, colocando as pautas do dia, colocando os problemas de ordem. E é por isso, então, que a Copa das Confederações é marcada por vários movimentos e que vão trazer aí as insatisfações hoje, né, dessa classe média, que tem relação direta com a corrupção, com a nossa tradição de corrupção,
que tem relação direta de como que o Brasil cresceu economicamente, mas não modificou a sua prestação de serviços. A saúde continua precária, a educação também, né? O transporte público hoje é um grande problema. Hoje o Brasil enfrenta, enquanto problema crucial, a questão da locomoção, da inserção, da mobilidade, principalmente nas grandes cidades. Então essa juventude traz essas questões. E aí nós vivemos, como pouco vivemos, né? Uma sintonia de que o povo vai para as ruas nessa perspectiva. Agora, esta juventude também, ela é multifacetada. Juntou-se a isso outros interesses, outras versões, outras roupagens, todas elas, né, questionando o status quo. Inclusive versões muito conservadoras também, né, de antes, de outrora, entraram em cena junto a esse movimento estudantil, né, do passe livre, para reivindicar questões também, principalmente de perda de poderes, né. Então, foi um momento privilegiado e um momento que faz com que a sociedade brasileira e os políticos, eles tenham que rever muito das suas estratégias, né, com relação aos desdobramentos dessa situação. Hoje, com essas manifestações, as pessoas elas estão se vendo mais como cidadãos, como sujeitos históricos. Essas manifestações colocaram à tona um certo poder que nós temos, principalmente com algumas medidas que foram tomadas posteriormente, como o veto à PEC 37, como a destinação dos royalties do pré-sal para a educação e para a saúde, né? Como o veto daquela lei sobre que é chamada de cura gay, que daria para os psicólogos a oportunidade, a fala sobre o julgamento, né? Sobre a homossexualidade. Então foram feitas algumas medidas que de uma certa forma expressam um pouco daquilo que a maioria das pessoas foram para as ruas. Mas ainda assim é necessário que essa sociedade se organize melhor e principalmente que essas manifestações elas tenham questões mais pontuais de reivindicação. Por quê? Porque nós vimos ali segmentos muito distintos e vimos que muitas vezes algumas das reivindicações elas não tinham uma pauta de concretude. Então é necessário, para além das manifestações, que são atos muito importantes, chegar ao poder político e colocar a pauta e dialogar para que essas manifestações elas tenham um sentido mais prático, para que nós consigamos de fato mudar a política brasileira. E aí nós vamos ver um cenário que aponta, né, para a Copa do Mundo, que é um grande evento que vai acontecer no ano que vem, que se algumas coisas não forem resolvidas, essas manifestações vão voltar com força na Copa do Mundo e aí é preciso pensar, né, como que a sociedade vai se organizar a partir daí.